Bom dia, meu querido. Que alegria poder compartilhar contigo a palavra de Deus nesse dia. Nós estamos seguindo nossa leitura bíblica anual no Velho Testamento. Hoje, dia 3 de outubro de 2022, nós estamos lendo o livro do profeta Miqueias, que é chamado um dos profetas menores, do Velho Testamento. São os últimos 12 livros do Velho Testamento, são os profetas menores. E Miqueias foi um desses homens que escreveu a sua profecia ali para o reino de Israel. E hoje, dia 3, nós estamos lendo os capítulos 5 a 7. Né? E nesse trecho, o que me chamou a atenção foi um trecho do capítulo 6, os versículos 6 a 8. Eu quero ler para você e vou destacar um desses versículos na nossa meditação de hoje, que diz assim: Miqueias 6, de 6 a 8. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti: que você pratique a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Então, aqui nós temos uma pergunta e uma resposta. A pergunta que estava no coração do profeta: como agradar a Deus? Né? Com que me apresentarei? Como eu posso me aproximar de Deus? O que é agradável a Ele? Essa pergunta honesta e sincera, ela surge no coração de todos aqueles que seguem a Deus. Como que eu posso viver uma vida agradável ao Senhor? Essa é a pergunta do pano de fundo aqui. E naquela época, onde a adoração ela consistia em cerimônias e rituais, no Velho Testamento, então o profeta aqui coloca tudo de uma forma bem exagerada. Eu vou me apresentar diante dele com vários holocaustos, com um monte de bezerros como sacrifício, com rios de azeite, milhares de carneiros. Eu vou me apresentar diante de Deus até mesmo oferecendo o meu próprio filho, como sacrifício. E aí a resposta de Deus, profeticamente, por meio do profeta, declara que não é nada disso que Deus quer. Deus não quer forma, ritual, religião. Deus não quer nada que a gente faça, né? Deus quer, pelo contrário, que a gente seja, né? É muito mais do que fazer ou não fazer coisas para Deus. Às vezes as pessoas dizem assim: eu não vou seguir a Cristo porque se eu seguir a Cristo eu não posso fazer isso, fazer aquilo outro. Eu não posso proceder de tal e tal maneira. Eu vou me sentir privado na minha liberdade se eu seguir a Cristo. Cristo não está com olhos para essa questão do fazer ou não fazer. Cristo está perguntando: quem quer ser meu discípulo? Quem quer me seguir? Quem quer conformar a sua vida à minha vida? Essa é a pergunta e o convite que Cristo faz a cada um de nós. E aí, a palavra de Deus aqui em Miqueias 6,8 declara: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com teu Deus? Então aqui essa resposta ela tem 3 verbos, E ela é concentrada em 3 virtudes. Primeiro, pratique. Segundo, ame. E terceiro, ande, São 3 verbos que você pode memorizar e lembrar deles sempre. Pratique, ame e ande, E aí a gente vai ver quais são as virtudes que o profeta recomenda aqui. Pratique a justiça. Ame
a misericórdia ou benignidade e ande com humildade, ande humildemente com o seu Deus. Então eu quero meditar aqui mais um pouquinho nesses três imperativos e nessas três virtudes. Primeiro, pratique a justiça. Justiça é algo prático, justiça é algo que você aplica na tua vida no dia a dia. Justiça não é só um conceito, uma aspiração teórica, filosófica, né? Um ideal etéreo, né? Justiça é algo palpável, que se concretiza em atos de justiça, né? E aí Tiago, eu faço um paralelo com esse trecho de Miqueias, porque Tiago foi um apóstolo muito prático. Eu já meditei aqui com vocês no final do ano passado, em dezembro de 2021. Tem uma meditação lá na playlist Palavra Viva 2021 chamada Cristianismo Papo Reto, né? Que é uma meditação em cima da carta de Tiago. Depois você pode ir lá e ouvir essa meditação, Cristianismo Papo Reto. Porque Tiago ele pegava e vivia e ensinava um cristianismo muito prático, né? Então pratique a justiça. E aí o texto que eu quero comentar aqui é Tiago 1, 26 e 27, que ele fala da religião pura e sem mácula para com Deus, que é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então veja que Tiago, na prática, ele fala de duas coisas. Ele fala de uma coisa de caráter social, para fora, para outros, né? Cuidar dos órfãos e viúvas nas suas necessidades, sem deixar de olhar para dentro, para si mesmo. A si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então são duas coisas que se equilibram, que se complementam. O cuidado para fora e o cuidado para dentro de si mesmo. Essa é a religião que você deve praticar, né? Esse é o cristianismo que você deve praticar. Então, pratique a justiça, né? Como nós temos falado, justiça em todos os níveis de relacionamento, pessoal, conjugal, familiar, comunitário, social. Se você é colocado em posição de autoridade, todos aqueles que estão debaixo da tua autoridade, você deve exercer justiça para com essas pessoas. Se você está numa posição de subordinação a alguém, você deve trabalhar e servir imbuído de um espírito de justiça, como Paulo diz, sirvam aos seus patrões como ao Senhor, né? Sabendo que você não está servindo à vista dos homens para que outras pessoas olhem, mas servindo a Cristo, né? E também fala aos senhores que não sejam tiranos sobre os seus servos, mas tratem aos servos como a irmãos em Cristo, né? Então veja que a justiça no reino, a prática da justiça, ela permeia todos os níveis e todos os contextos de relacionamentos humanos. Então pratique a justiça. Segundo, ame de paixão, como se diz, a misericórdia. Ame profundamente. Numa expressão mais bíblica, né? Com entranháveis afetos, né? De misericórdia. Ame entranhadamente. Sabe aquele amor que dá um nó no estômago? Esse é o sentimento do texto, né? Ame apaixonadamente a misericórdia. Esse amor é uma dedicação acima da média, né? Então, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Uma marmita não se nega a ninguém, nem ao inimigo político, né? Não se nega a ninguém. O bem se faz sem olhar quem está recebendo. Nem a tua mão direita deve saber o que a tua mão esquerda está fazendo, né? Então ame a misericórdia profundamente. Nós devemos amar exercer a misericórdia. Não pode ser um peso, não pode ser obrigação exercer misericórdia, ajudar alguém, quem quer que seja, praticar atos de justiça.
esse exercício da misericórdia ele não pode ser para aliviar a consciência, né? Tipo uma compensação. Eu fiz um monte de besteira, falei um monte de coisa, não sei o que, agora eu vou dar uma ajudazinha aqui para compensar e aliviar minha consciência. Não é isso, né? Amar a misericórdia não é isso. Amar a misericórdia não é para garantir ou comprar ou barganhar a tua salvação, lugar no céu. Tudo que você recebeu de Deus é pela graça. Não foi nada que você fez ou deixou de fazer. É porque Deus decidiu te amar, né? Por isso que você recebe as coisas do Senhor. Então, esse exercício da misericórdia não pode ser uma barganha com Deus, né? E quem ama, doa. Quem ama, doa. Quem ama, faz. Quem ama, realiza. Quem ama, ama a misericórdia, né? Não tem tempo ruim para exercer misericórdia. Aleluia. Provérbios 25, 21, né? É o texto que eu falei. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. A gente lê esse texto e não entende. Está no sentido do seguinte: você fazendo bem a quem é opositor, essa pessoa fica constrangida, envergonhada e fica corada de vergonha, né? Fica vermelha e de cabeça quente de vergonha. Esse é o sentido do texto, né? Então, você quer quebrar, né, um inimigo, faça o bem a ele. Ele vai perder todo o argumento, né? Então é isso que a Bíblia nos propõe. Ame a misericórdia. Misericórdia é uma palavra que significa literalmente compaixão pelas misérias. Compaixão pelas misérias. O miserável é aquele que não pode ajudar-se a si mesmo. É aquele que depende da boa vontade, do bom coração de outros para solucionar seus problemas. Todos nós somos assim em relação a Deus, necessitados da sua misericórdia para sair da encrenca que nós nos metemos com o pecado, né? E assim também como nós recebemos da misericórdia do Senhor, nós também devemos exercer misericórdia àqueles que nos pedem, que sofrem, que não têm como sair sozinhos do enrosco em que se meteram, né? Então, misericórdia é isso, é compaixão pela miséria. É quando o coração, cardia, né, no grego, é a raiz dessa parte córdia, né? Então, é quando o coração pulsa e bate mais acelerado por conta do sofrimento alheio. Como a gente tem precisado de pessoas misericordiosas, né, gente? Como estão em falta pessoas que sintam as dores e compartilhem as dores uns dos outros. Paulo nos ensina assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sabe por quê? Tem uma sabedoria nisso aí. Quando você divide, compartilha sua alegria, ela se multiplica. E quando você compartilha o seu choro, ele reduz, né? Tem uma sabedoria nisso aí. Então, misericórdia, compaixão pela miséria, é exercer compaixão, é exercer serviço, é acolher quem não reconhece, os ingratos, quem vai achar que mereceu, né? Quem vai achar que você só fez a tua obrigação em ajudar. É para esses que a misericórdia cabe. Jesus, quando curou os 10 leprosos, ele sabia previamente que 9 não voltariam para agradecer. Mesmo assim, ele não deixou de curá-los. É assim que nós devemos agir também. Não se canse de fazer o bem, é o que a palavra diz. Então, esse coração de misericórdia deve nos envolver completamente. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão igualmente misericórdia do Senhor. Então, ame a misericórdia. E o terceiro imperativo, ande humildemente com o teu Deus. Então, pratique a justiça, ame a misericórdia,
ande humildemente com teu Deus. Humildade não significa ficar parado na vida espiritual, né? Não é ficar inerte e, Deus é que vai me levar. Não, ande humildemente. Mova-se na humildade com teu Deus. Não fique parado, não estacione, não diminua a marcha, o ritmo, mas ande acompanhando Cristo por onde quer que ele for, obedecendo ao seu governo, ao seu comando, em tudo na sua vida. Ande, progrida, cresça, né? Prospere na vida espiritual. Ande humildemente com teu Deus. Humildade verdadeira nos faz andar com Deus e em Deus. Andai no Espírito, diz a palavra. Mova-se no Espírito. Percorra as cidades no Espírito, as casas, a vida das pessoas, quando dão lugar, abertura, no Espírito. Amém? Percorra espiritualmente e Deus vai realizar a sua obra através de você. Então, a Bíblia diz também que nós devemos crescer em graça. Crescer em graça é ter mais do entendimento da sua palavra, é ter mais dos seus atos de amor e de justiça acontecendo na nossa vida. Crescer em graça é ter mais manifestação de Cristo em nós. Amém? Então ande, mas ande humildemente. Andar humildemente é reconhecer que tudo vem do Senhor. Tudo vem dele e é para a glória dele. Aqui eu faço menção do profeta Daniel, que tinha uma sabedoria incomum, muito acima da média dos seus contemporâneos. E sempre quando alguém o procurava para interpretar um sonho, para decifrar um enigma, um mistério, ele sempre dava glória a Deus por esse dom na vida dele. E ele dizia: não está em mim o saber essas coisas, mas no Deus dos céus, né? Então ele sempre tributava ao Deus dos céus a fonte da sabedoria, da revelação, do conhecimento, de tudo na sua vida, né? Isso é andar humildemente com Deus, né? Isso é reconhecer que a nossa fonte é o Senhor. Aleluia. Então, andar humildemente, né? O pobre em espírito, como diz lá Jesus nas bem-aventuranças, é aquele que se reconhece sempre necessitado e dependente de Deus, né? Sabe que a sua fonte é o Senhor. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes, né? Os ricos, que se consideram ricos, abastados, cheios de si, não têm espaço para serem cheios do Espírito Santo. Já estão cheios de si mesmo. Então o Espírito Santo não vai encontrar espaço para enchê-los com as virtudes do céu. Lembra lá de Apocalipse capítulo 3, aquela carta à igreja de Laodiceia, né? Você diz: eu sou rico, abastado, tenho tudo. Mas Jesus, com olhos de chamas de fogo, olha para o coração daquela igreja. E você não sabe que és miserável, pobre, cego e nu, né? Quando a gente se reconhece necessitado, dependente, pobre em espírito, nós estamos aptos a receber a plenitude do Senhor, né? Isso é andar humildemente com o seu Deus. Então, queridos, resumindo essa palavra de hoje, dia 3 de outubro, pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com teu Deus. Amém? Palavra poderosa e tremenda para abrir esse mês de outubro na presença de Deus, essa primeira semana. Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor e continuará nos ajudando. Ele é quem estabelece reis, remove reis. As nações da terra estão nas suas mãos e o propósito eterno do Senhor continuará a ser cumprido, independente de qualquer circunstância do momento que nós estejamos vivendo. Amém?
Então, de novo, pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com teu Deus. Aleluia. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra que nos edifica, nos transforma, nos aviva e nos coloca no centro da tua vontade, Senhor. Te peço que essa palavra, Senhor, venha entranhar no coração de cada um dos que a ouvirem, de perto, de longe, os que eu conheço, os que eu não conheço, produzindo os resultados e os efeitos maravilhosos que o Senhor já determinou que ela produza, Senhor. Que a gente possa, Senhor, praticar isso, mais do que ouvir e achar legal, achar interessante, que a gente possa praticar isso, Senhor. Viver uma vida de justiça, não a nossa justiça, mas a justiça de Cristo em nós. Enche-nos do teu Espírito, que é o que nos habilita a viver uma vida de justiça, Senhor. Possamos apreciar e amar a misericórdia, exercer misericórdia, sermos tomados de um coração de misericórdia, Senhor, para com todos, Senhor. Ensina-nos este caminho, Senhor. Ensina-nos o caminho de andarmos humildemente, de não ficarmos parados, mas nos movermos em obediência ao Senhor, em dependência ao Senhor em todo o tempo. Queremos realizar as tuas obras em nossa geração, Pai. Praticar, amar e andar no Espírito Santo em todo o tempo. Assim nós oramos, pedimos uma bênção especial para esse mês de outubro, que seja um mês de realizações tremendas e poderosas na vida de cada um dos meus irmãos. Supre as nossas necessidades, segundo as tuas riquezas de glória, cura os enfermos, liberta os oprimidos, traz revelação, clareza e entendimento àqueles que buscam sabedoria, Senhor. E que o Senhor possa se revelar mais e mais em nossas vidas nesse mês de outubro, em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos pela bênção de podermos juntos aqui compartilhar da vida de Cristo com tantas pessoas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu querido. Obrigado por repartir teu tempo aqui comigo. Se você não assinou o canal, faça isso. Ative seu sinalizador e receba semanalmente as meditações na Palavra de Deus e todas as coisas que nós temos compartilhado aí no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Leiva Martins, eu sou seguidor de Jesus, moro em Brasília, Distrito Federal, no Brasil, terra abençoada por Deus e que está debaixo de um derramar do Espírito Santo, avivando e restaurando o povo de Deus em toda parte. Assim nós declaramos esta palavra sobre a nossa nação. Muito obrigado mais uma vez pelo teu tempo. Tenha uma excelente semana na presença de Deus e seja luz.